Meus queridos, estamos vivendo um período difícil em todo o mundo. E aqui no Brasil, além do vírus, existe outro inimigo. Infelizmente, um grande conhecido nosso, que também precisamos combater: a fome. Muita gente está passando por essa dura realidade sem ter o que comer. Quero convidar a todos para participar da campanha #Mesa Sem Fome, uma iniciativa do SESC Rio de Janeiro com o programa Mesa Brasil, que combate o desperdício e a fome, levando alimentos de quem pode doar para quem precisa receber. Vamos ajudar? Confira como participar e fazer a sua parte. Vamos juntos combater a fome. Você pode fazer a diferença na vida de quem tem fome hoje. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Natália Miranda, sou analista de sustentabilidade aqui do SESC Rio. Com muito prazer, eu estou recebendo aqui hoje vocês para falar um pouco sobre o futuro do desenvolvimento sustentável pós-pandemia. Hoje a gente está aqui com a Raine Ferretti, o Gustavo Correia, a Camila Ramada e para falar sobre desenvolvimento sustentável. Bom, antes de começar a apresentação dos convidados, eu queria falar com vocês que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E o SESC Rio está com programações incríveis e online, todas disponíveis no site, então para quem quiser conhecer um pouco mais das nossas programações. O segundo ponto importante é que essa live hoje faz parte da campanha Mesa Sem Fome, e quem quiser entender como pode doar, ajudar, pode pesquisar um pouco mais sobre esses links que estão aparecendo aqui na tela. Bom, dando continuidade à apresentação, eu queria pedir para que a Raine Ferretti se apresentasse. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite feito pelo SESC. Agradeço em especial a Natália e a Camila, nossas anfitriãs maravilhosas que estão aqui coordenando essa live. Agradeço também a equipe do ONU Habitat, que participou no apoio da organização dessa live, em especial a Ana Lahart, que é assessora de programas do Brasil Cone Sul, e a Júlia Caminha, assistente de programas do Brasil Cone Sul também. Natália, você quer que eu comece falando sobre já a agenda ou eu me apresento? Acho que é melhor você pode se apresentar e depois a gente chama a agenda. Tá certo, então. Bom, gente, eu sou a Raine, eu sou oficial nacional do Brasil, do ONU Habitat, sou responsável pela implementação dos projetos, dos programas, né, de todas as iniciativas do ONU Habitat aqui no Brasil. ONU Habitat é uma agência das Nações Unidas, é o programa da ONU para os assentamentos humanos, e o nosso principal mandato é trabalhar nos temas urbanos, né, trabalhar em todos os temas que afetam a vida nas nossas cidades. Obrigada, Natália. Obrigada a você, Raine. Por favor, Gustavo. Olá, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer aqui também a Natália o convite, a Camila, a Raine, a presença dela aqui, as meninas do ONU Habitat, que nós fizemos algumas reuniões durante essa semana. Foi um convite extremamente especial, principalmente nesse momento, né, que a gente precisa tanto levar o conceito de sustentabilidade para as pessoas. E eu sou o Gustavo Correia, sou o CEO da Simbiose Inteligência Ambiental, desenvolvedor do método da sustentabilidade e de um software de gestão operacional e sustentabilidade, o Cherry. Estou atuando com sustentabilidade em organizações, a gente tem implementado e levado essas políticas para as organizações, porque a gente entende que elas são parte importante, né, desse momento de transformação e de conceito que a sustentabilidade precisa trazer para o nosso desenvolvimento, para que ele seja de fato sustentável. Obrigado. Ótimo, Gustavo. Por último, não menos especial, Camila Ramada. Oi, boa tarde a todos. Obrigada por vocês que aceitaram esse convite e que a gente trabalhou aí bastante, né, durante essa semana. E gostaria de agradecer também a Nath, que está aqui com a gente. Eu sou a Camila Ramada, eu sou bióloga, faço pesquisas atualmente na área de educação e sustentabilidade. Sou analista de sustentabilidade no SESC Rio, atualmente na unidade de Duque de Caxias. E vamos conversar um pouquinho hoje nessa live
Bem-vindo a todos vocês que estão nos assistindo, todos e todas. Camila, muito obrigada. Pessoal, dando continuidade, né, à live aqui, né, não tem como a gente falar de sustentabilidade sem falar um pouco sobre a Agenda 2030 e sobre os famosos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu queria pedir agora que a Raine Ferretti apresentasse um pouco mais o conceito deles, por favor. Obrigada, Natália. Bom, para quem não conhece, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela é uma agenda de planejamento que foi acordada por todos os países membros da ONU, né, no qual o Brasil se inclui. A ONU, ela faz grandes ciclos de planejamento, né, a cada 15 anos, né, nos últimos anos ela tem feito assim. Com essa agenda, ela veio em substituição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 grandes objetivos, eram 8 quadradinhos coloridos, imagino que alguns de vocês se lembrem. Essa Agenda 2030, ela passou a vigorar no ano de 2015 e ela vai até o ano de 2030, o que significa que a gente está atualmente na década de ação da Agenda 2030, porque nós temos exatamente 10 anos para cumprir essa agenda. Essa agenda, ela é entendida como esse plano de ação global para mudar o mundo até 2030, e ela é baseada em 5 grandes P's, né? Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. E aí todos os objetivos, as metas, todos os assuntos relacionados a essa agenda estão conectados com um ou mais, né, P's dessa agenda. Bom, então, essa agenda, ela é composta por 17 grandes objetivos. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente tinha a Agenda de Desenvolvimento do Milênio, que tinha 8 grandes objetivos. Agora, a Agenda 2030, ela é composta por 17 grandes objetivos, o que mostra que o mundo hoje é muito mais complexo, né? Que somente 8 objetivos já não eram capazes de sintetizar todos os grandes desafios do mundo que nós todos e todas temos de trabalhar. Então, essa agenda é composta por 17 objetivos e 169 metas que todos os países devem cumprir até 2030. E as metas são variadas. Se vocês quiserem passar a figura, né, com os 17 objetivos, cada objetivo ele é temático. Então, por exemplo, a gente tem um específico sobre água e saneamento, a gente tem um sobre educação, sobre igualdade de gênero, sobre saúde, sobre cidades e comunidades sustentáveis, sobre a redução das desigualdades, sobre a mudança do clima, né, os ecossistemas terrestres, aquáticos. Nós temos vários objetivos temáticos, mas o que é importante dizer é que eles são interdependentes, eles estão conectados, ou seja, o cumprimento de um facilita, favorece o cumprimento do outro, né? Como teremos cidades e comunidades sustentáveis se as nossas cidades não tiverem água e saneamento, né? Se a gente ainda tiver pobreza nas nossas cidades e a fome, se não tivermos um ensino de qualidade, né? Então, todos eles são interdependentes entre si e devem ser cumpridos com a mesma velocidade, né? Claro que um ou outro, dependendo do país, é mais desafiador, como saneamento, no caso do Brasil, né, que é um grande desafio aí, é uma dívida histórica que nós temos com a população brasileira, mas todos eles são igualmente importantes. Então, essa agenda, para finalizar, é o que nos dá um norte, né, onde queremos chegar, quais são os temas que nós temos que priorizar todos juntos e juntas. É a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que eu acabei de resumir aqui para vocês. Raine, muitíssimo obrigada, foi um excelente resumo, realmente, né? Todos esses objetivos, eles estão realmente interligados, a gente sabe que é um grande desafio, né? Mas a gente está aí para juntos tentar chegar nesses objetivos e metas. Bom, dando continuidade, né, ao que a gente planejou hoje, só para vocês entenderem aí de casa um pouquinho mais a dinâmica, como é que a gente vai fazer? A gente separou algumas notícias, algumas reportagens que tiveram destaque na mídia nesse período, e a ideia é levantar algumas reflexões e perguntas para que os nossos convidados possam responder a partir dessas notícias, né? Apenas para dar um panorama e organizar um pouquinho a nossa fala, a gente vai adotar aqui o critério da ordem alfabética. Então, a gente começa sempre nas respostas com o Gustavo, segue para a Camila e depois encerra com a Raine. Beleza. Vamos lá, notícia 1. Bom, a notícia 1 que temos aqui é: 3 bilhões de pessoas não têm acesso a água e sabão para proteção do coronavírus, né?
Isso representa cerca de 40% da população mundial, né? E aí, a partir disso, a gente faz a seguinte reflexão, né? A gente sabe que o lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, mas com a chegada do Covid-19 ficou ainda mais latente essa questão das desigualdades sociais, principalmente em relação a acesso à água, a saneamento, a moradia adequada. E aí, a gente gostaria de entender, assim, de vocês, como que vocês acham que a pandemia ela acaba afetando diferentemente as pessoas de acordo com a cidade, de acordo por onde elas moram, né, a raça, gênero? Vamos lá, Natália. Eu acho que não só a pandemia, né, especificamente, mas como tudo aquilo que acontece no mundo causa impacto, né, e consequências diferentes de acordo com as suas importâncias e necessidades. Trazendo para uma realidade aqui do Brasil, aproximadamente 52 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, vivem em condições muito precárias. Apesar do saneamento ser um direito constitucional, apenas 52% das pessoas têm acesso ao saneamento. E desses 52%, só 38% é tratado. Então, se a gente imaginar que na população de baixa renda, né, na população que vive ali a nível de pobreza, elas não têm acesso ao saneamento, não têm acesso à água, e a água hoje é um dos, né, fatores essenciais para o combate do Covid, e também para outras questões. Claro que nessa camada da sociedade o impacto chega de maneira diferente, né, causa um estrago talvez um pouco muito maior por relação exatamente por essas questões. A gente ainda tem que pensar que em relação a raças, gêneros e localidade, por exemplo, a nossa população, por exemplo, de negros e pardos, que representam 54% da população, né, e desses 54%, se a gente pegar 10% das pessoas mais pobres, né? Desses 10% mais pobres, 75% são negros e pardos. E entre os 10% mais ricos, apenas 1% são negros e pardos. Isso significa que a gente tem uma desigualdade, sim, a gente tem um abismo aí social, né, com relação à raça, e temos um abismo social com relação a desigualdades, né, principalmente com acesso a saneamento, e, consequentemente, isso vai trazer falta de acessos também a outras questões essenciais à sobrevivência. Então, de fato, essa camada da sociedade vai sofrer um impacto muito maior. Ótimo, Gustavo, excelentes ponderações. Camila, complementando? Sim, claro. Dando um pouco de continuidade, né, nesse raciocínio já apresentado pelo Gustavo, com relação à água ser essencial, né, para a gente, para a vida de uma maneira geral, não só para a vida humana. Nesse momento do coronavírus, a gente está com essas desigualdades ainda mais evidenciadas, mas já são um problema crônico, talvez, né, do nosso país, histórico, que a gente realmente precisa urgentemente resolver, até por meio desses desenvolvimentos sustentável, né, dos ODS, trazido pela Raine. E em questões de saneamento, a gente tem dados recentes, né, de Instituto e do Trata Brasil de pesquisa, por exemplo, no município do Rio, né, que é a região da Baixada Fluminense, onde eu atuo diretamente, cerca de 5% apenas é tratado. E a gente tem aí já uma distribuição por localidade, né, e por classe também, né, por moradia, e pela classe das pessoas mais pobres sendo mais afetadas. E muitas vezes até sem o conhecimento de que isso é um direito garantido, né? E é aí que entra também um pouco do nosso papel em educação ambiental, educação para sustentabilidade, de promover essas ações para que tenhamos primeiramente consciência de que isso é um direito garantido, né, para que a gente possa também buscar por ele, né, reivindicar que isso seja feito. E nesse momento também de reflexão que nós, enquanto sociedade, não podemos aceitar que uma parcela da população, né, mais da metade,
viva nessa situação, porque, como um todo, a gente também está permitindo isso, né? Também, de alguma forma, aceitamos isso até aqui. Então, é um momento para a gente refletir e agir, né, de uma maneira diferente do que vinha sendo tratado antes, né? E a gente precisa também dessa relação que o indivíduo ele faz parte do todo, né? E que a humanidade é interdependente desses recursos, né? E quanto a gente entender, né, que esse tratamento e solução e acesso, acessibilidade é um gasto, a gente complica um pouco mais, né? Se a gente entendesse que isso é um investimento, é prevenção de outras doenças, não só do coronavírus, né? O acesso a saneamento e água de qualidade, a um meio ambiente de qualidade onde você mora, ele é prevenção a outras doenças e até a sua saúde mental, né? E isso perpassa aí pelo nosso desenvolvimento sustentável. Muito bom, Camila, realmente. Rainha? Obrigada, Natália. Essa pergunta, ela tem muita importância, né? Porque está muito claro para a gente que essa pandemia da Covid-19, ela expõe todas as pessoas, né? Mas a resposta e a possibilidade de se prevenir, ela muda muito, né? Em função de quem é essa pessoa que a gente está falando. Ela depende do local, ela depende da raça, ela depende do gênero, ela depende da renda que essa pessoa, essa família tem, né? E essa pandemia, ela escancarou essas desigualdades, né? Essas desigualdades, elas já existiam antes, né? Não é novidade para ninguém, a América Latina é a região mais desigual do mundo, e o Brasil, na nossa região, é o país mais desigual também, então essa desigualdade já existia, mas essa pandemia tem escancarado, né? Exacerbado essas desigualdades e a dificuldade de respostas por grande parte, né, da população. As cidades, elas têm se mostrado como o centro da epidemia, né? Mais de 95% dos casos, eles estão ocorrendo, né, até agora nas áreas urbanas. Então, grande parte dos desafios também estão relacionados a como as cidades podem responder, né? Elas são necessariamente parte da solução e do debate para a gente superar todos os desafios trazidos pela pandemia, né? E aí, é muito importante a gente entender que a maneira como a gente construiu, a maneira como a gente gerencia as nossas cidades tem afetado a capacidade dos nossos municípios na resposta à Covid-19. A gente tem casos, por exemplo, como Tóquio, que tem 35 milhões de habitantes na região metropolitana, com uma densidade de, né, mais ou menos 6 mil habitantes por quilômetro quadrado, com muito menos casos do que o Rio de Janeiro, que tem uma densidade, inclusive, um pouquinho menor, ou seja, menos pessoas, né, vivendo naquele quilômetro quadrado. No Rio, é mais ou menos 5.200. Né, pessoas por quilômetro quadrado. Então, a densidade em si, o fato de termos muitas pessoas, né, numa porção do território, não é o problema, né? A proximidade não é tanto o problema, mas sim a maneira como as nossas cidades elas foram desenhadas e elas estão sendo administradas em termos, né, dos serviços básicos da condição de sobrevivência dessa população, né? Temos hoje no mundo 1 bilhão de pessoas vivendo em assentamentos informais e 2 bilhões de pessoas com acesso precário à água e saneamento. Então, como também implementar as medidas de prevenção se você, primeiro, não tem casa, né? A gente tem uma população em situação de rua grande, né? Segundo, se você tem casa e não tem água com a frequência adequada, né, cotidianamente. Lembrando, como o Gustavo pontuou, né, água e saneamento, eles são direitos humanos. Né, além de serem um direito constitucional no nosso país, eles são direitos humanos reconhecidos pelos países membros da ONU. Né? Então, a localidade, né, onde a pessoa mora, né, onde a pessoa vive, tem se mostrado um fator relevante para a gente entender os efeitos da pandemia. Né? E aí a gente pode pensar no caso aqui da nossa cidade, no Rio de Janeiro, mas no caso do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, né, o caso das favelas, dos assentamentos informais, como você que mora numa localidade, num assentamento informal desse, como é que você faz, como é que você implementa as medidas de prevenção, se você, em geral, tem uma moradia inadequada, que tem mais de 3 pessoas num cômodo, se você tem alguém com sintomas leves, né, com a doença, como é que você faz o isolamento físico dessa pessoa, se é uma casa que não tem acesso à água e saneamento, né, se é uma casa que está
localizada num local muito denso, com pouca ventilação entre as casas, como é o caso da Rocinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que já tem o maior índice de tuberculose, né, desde antes da pandemia. Então, esse modelo, ele exacerba, né, ele escancara todas essas dificuldades. Então, o local importa sim, né, a pandemia tem mostrado isso, assim, muito claramente. Falando muito rápido sobre as mulheres, né, sobre gênero, sobre raça, as mulheres, elas têm sido mais afetadas pela pandemia do que os homens, né? No plano doméstico, algo cultural, né, histórico, as mulheres, elas foram consideradas responsáveis pelo cuidado da casa, né, pelo cuidado das pessoas na casa, pelo fluxo de organização da vida, da família, que nós sabemos que não é nada fácil. Esse é um trabalho invisibilizado, né, é um trabalho não remunerado, ele aumentou durante a pandemia com a interrupção dos serviços, tendo as crianças nas nossas casas, idosos, sogros, né, sogros, enfim, avó, que vem para a nossa casa para a gente ajudar a cuidar. Então, é um grupo que a gente também tem que olhar com muito cuidado, e nesse momento a gente tem visto o aumento da violência contra as mulheres também, né? Na França, no Chipre, Nova York, teve um aumento de 30%, Singapura, 33%, Vancouver, que chama muita atenção, um aumento de 300% na violência contra as mulheres, né, na violência doméstica. Isso considerando que sempre há a subnotificação. E, por fim, falando um pouco do tema da raça, né, é muito importante a gente olhar esses dados. Infelizmente, no Brasil, 3 estados somente estão divulgando os dados de raça da Covid, que é Alagoas, Espírito Santo e Amazonas, mas a gente, e algumas prefeituras, né, alguns municípios também têm divulgado alguns dados, fora o boletim do Ministério da Saúde, que dá o dado agregado também. A gente vê que os brancos, eles correspondem ao maior número de internações, mas ao menor número de óbitos, né? A população negra, né, a preta, a parda, ela tem morrido mais, né? A gente tem um número de óbitos maior na população negra do que na branca, ainda que eles sejam menor em proporção de internação. Isso nos mostra uma dívida histórica que a gente tem com essa população, né? São populações que, em geral, moram nessas periferias e têm uma assistência médica pior, hospitais, né, centros de saúde piores, então a gente também não pode deixar de olhar esse dado com muita atenção. Para você, Natália. Com certeza, excelentes contribuições, pessoal. Realmente, assim, às vezes é chocante a gente ver alguns números, né? Quando a gente começa a pegar os dados, que, por exemplo, só 3 em cada 10 pessoas têm acesso aí a esse saneamento, água potável de qualidade. Então, assim, é realmente muito complicado. E saber que ainda, por exemplo, crianças ainda continuam morrendo de doenças que poderiam ser evitadas se tivessem um acesso ao saneamento adequado, água de qualidade, e realmente, infelizmente, a pandemia acabou vindo aí para escancarar essa nossa desigualdade. Bom, partindo agora para a notícia 2. Bom, na notícia 2, estamos aqui. Ensino à distância na quarentena esbarra na realidade de alunos e professores da rede pública. Bom, entrando aí na nossa reflexão novamente, a gente tem mais uma questão que fala de acesso, né? Que reforça ainda mais esse abismo social que a gente vive, né? Diante disso, assim, vocês acham que o home office, mesmo com todos os entraves, né? Que o home office, que o ensino à distância, ele acabou vindo para ficar. E como que isso acaba afetando o dia a dia, tanto das pessoas, das empresas e do próprio meio ambiente também, né? Como que vocês veem isso? Olha, Natália, com toda certeza o home office veio para ficar, né? A gente já vinha num processo de digitalização, a gente saiu de uma era e entramos na era digital, né? Só que a gente precisa olhar lá para trás que essa questão agora envolvendo o acesso às tecnologias, né, essa discussão com relação em torno ao home office, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma das pessoas de se organizar, ela não vem gerada pela pandemia, né? Ela talvez tenha sido acelerada por essa pandemia, mas isso já é um movimento cíclico, né? Porque da nossa espécie. Desde a oralidade, lá, 70 mil anos atrás, a nossa espécie vem passando por revoluções de mídias, né? A gente já passou pela oralidade, pela escrita impressa, mídia de massa, digital, e agora agora estamos na digital. Então a gente precisa entender primeiro que esse fenômeno é um fenômeno que já estava para acontecer, ia acontecer daqui a pouco e está sendo acelerado de fato pela pandemia,
que está escancarando aí outras mazelas, né, que a gente acabou de citar lá atrás. Uma coisa importante é que nesse fenômeno digital, ele traz com ele a criatividade e a inovação, e também a descentralização. Eu acho que a gente está... E essa palavra, na minha opinião, é uma palavra importante, porque a gente está encontrando uma nova forma de trabalho e desenvolvimento e de nos organizarmos como sociedade, que é uma forma descentralizada, né? Então, se você imaginar que, a partir de agora, nós vamos ter mais trabalhos, né, por conta do online, do digital, o home office, os ensinos à distância, a gente vai ter um impacto natural nas cidades, né, como um todo, como o desafogamento, talvez, das cidades em relação a essa tecnologia que permite com que as pessoas consigam ter acesso à informação sem que tenham que ir a algum local específico. E isso é interessante porque a democratização da tecnologia também traz a democratização da informação. Isso é interessante, porque a gente passa a ter conteúdos de uma forma democrática e a gente passa a ter acesso a informações que vão fazer toda a diferença nas tomadas de decisões das pessoas no dia a dia. Só que aí surge um outro abismo, e é interessante a gente citar isso, só que eu prefiro ter a visão otimista de que esse abismo, a gente está vencendo ele, que é exatamente o acesso das pessoas à comunicação. Né? Se a gente imaginar que em 2010, por exemplo, o Brasil tinha uma população em torno de 150 milhões de pessoas, e hoje nós somos 209 milhões de pessoas. Em 2010, só 30 milhões tinham acesso à internet, e hoje são quase 130 milhões com acesso à internet. Quer dizer, houve um avanço muito grande nesse sentido, e por vários aspectos, né? E a gente tem como tendência, se a gente for fazer um cálculo matemático, o percentual de pessoas com acesso à internet está aumentando cada vez mais, com acesso a essas tecnologias. Né? Dados recentes também que eu andei pesquisando mostram que 50% da camada mais pobre já tem acesso a algum tipo de tecnologia relacionada à internet. Né? É um avanço. Agora, lógico que há um abismo, há um caminho enorme a percorrer, né? Como a Raine mesmo disse, o Brasil é um país com muitas desigualdades, tem muitos desafios. Este é um desafio mega importante, mas que, de toda forma, é o desafio que todo mundo precisa enfrentar, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a informação e a democratização dela realmente chegue em todos. Ótimo, Gustavo. Obrigada. Camila? Sim. Então, complementando aí um pouco, né? Também acho que veio para ficar, mas acho que também é um alerta, porque a gente ainda tem, né, essa parcela da população que não está acessando e não tem essa disponibilidade total de acesso. E na notícia a gente falava um pouco sobre os professores e alunos, e a gente evidencia ainda mais, né, uma diferença aqui do Brasil, porque os alunos de rede privada, eles vão ter um acesso e uma estrutura ainda melhor. Então, se a gente pensar em termos de Enem, por exemplo, como que vão chegar os alunos de ensino médio das periferias para realizar essa prova, sendo que eles passaram metade das aulas, por exemplo, sem conseguir esse acesso, né, para fazer essa aula online. Né? E, além disso, a gente vai migrar para o trabalho home office, mas também quem é essa parcela da população que vai ter acesso a um trabalho que permite a gente fazer esse trabalho home office, né? Porque ele é um trabalho de característica mais intelectual, é um trabalho que vai exigir aí outros níveis de formação, que a gente sabe que não é toda a população que vai ter, né? E os desafios para a gente, enquanto sociedade, de democratizar realmente esse acesso, principalmente por meio de educação e na educação, porque é onde a gente vai construir aí essa sociedade para esse futuro próximo de cada vez mais esses trabalhos à distância, né, de teletrabalho, e tomar muito cuidado também, né, porque a gente acelerou e não necessariamente todos nós estávamos preparados, né? No caso da educação, a gente tem os professores de ensino básico, né? Porque a faculdade tem um EAD
que já funcionava e que não funciona só com videoaula, porque a gente entende que o adulto já tem mais autonomia para ler uma apostila sozinho. E no ensino fundamental inicial, por exemplo, a gente não conseguiria fazer isso, porque o aluno ele ainda não consegue abstrair completamente, ele precisa do auxílio do professor. Então, ele não pode só ler a apostila e depois falar com o professor, ele tem que fazer essa leitura acompanhada. E como é que é também expor essas crianças 5 horas por dia, obrigatoriamente, à tela, fora as outras mídias que elas já acessam, né? A gente tem os pais que não necessariamente têm toda a instrução para auxiliar os alunos, tanto nas matérias quanto no acesso tecnológico, né? E a gente tem os alunos que são que estão em idade, que já nasceram no mundo com a tecnologia, então estão um pouco mais familiarizados, mas não necessariamente têm uma conexão de internet viável para assistir todas as aulas. Então, e isso eu estou falando só de âmbito de educação, né? Então, imagina isso a nível de todas as profissões, né? E aí aqui também eu sou uma parcela negra que não estou nessa parcela, mas literalmente corri atrás, né? Porque a gente sabe que essa diferença é, sim, muito grande ainda, e fazendo ainda esse trabalho com educação para que outros cheguem até aqui e tenham essa possibilidade de conseguir migrar. Excelente, Camila, é isso mesmo, né? Realmente a gente sabe que esse acesso não é para todo mundo, né? E às vezes aquele pai que ainda está acompanhando o filho nas aulas, ele também está de home office, né? Quando ele ainda tem esse benefício de conseguir estar de home office nesse período, então realmente um turbilhão. Raine, por favor. Só um minutinho. E aí, esse pai do home office, né, que você falou, quantos computadores ele precisa ter em casa, né? A gente ainda precisa ir ver o consumo de tecnologia, porque é um acesso para o pai, um acesso para o filho, porque a escola é o mesmo horário do trabalho. E se for mais de um filho em classes diferentes, né? Então a gente vai somando isso aí. E se for mais de um responsável de home office, a gente ainda precisa de mais um número aí de computadores acessando. Raine, por favor. Obrigada, gente. Olha, acho que Gustavo e Camila já abordaram todos os temas assim mais importantes para essa pergunta, que é bastante complexa, né? Se a gente pensar, por exemplo, que muitas crianças vão para as escolas até pela merenda, né? E de repente isso acabou. E aí é mais uma refeição em casa, e de repente uma refeição que aquela família não tem condição nem de ter. Então, além do tema da tecnologia, né, da aula online, com todas as limitações, até, né, por uma ruptura tão brusca, né, de um dia para o outro, que já nos coloca, já nos traz, a gente ainda tem uma série de outros assuntos relacionados à vida na escola, né, como a convivência com os amigos, com as amigas, né, com os colegas, com o inspetor, com a recepcionista, com os professores, com os diretores, diretoras. Então, essa convivência faz muita falta, né, no crescimento das crianças e dos adolescentes, né, sem sombra de dúvida. A gente acredita que a pandemia ela vai mudar a forma como a gente vive nas cidades, né? A maneira como nós ocupamos os espaços, como realizamos as nossas atividades de trabalho e também, né, de estudo e de lazer, né? Sabemos que as experiências vividas, né, nos mais diversos contextos sociais, econômicos, ambientais, são bem distintas, e há um abismo para que essa democratização aconteça, né? O teletrabalho, né, o home office, ele tem endereço, e a gente tem que pensar que nem todo mundo tem o endereço. Né, a gente tem uma população em situação de rua no Brasil e no mundo, né, nos outros países, incluindo nos países desenvolvidos, que é uma população considerável. Né, então, nem todo mundo tem primeiro acesso ao trabalho e ao emprego. Né, e aí, se a gente pensa no teletrabalho, Gustavo estava falando da aceleração, né? E outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo que ela conversando com outro amigo, estavam comentando, né, que se a gente pensar no teletrabalho, nos estudos online, talvez a gente tenha avançado 10 anos, né? O que viria daqui a 10 anos, né? Que é essa escola o tempo todo online, o trabalho o tempo todo de casa, né? Para quem pode fazer essa função de casa, talvez a gente de fato tenha acelerado esse processo por conta da pandemia. Eu acho que
que não tem muitas dúvidas sobre quanto a isso, né? Agora, a maneira como a gente lida e se organiza com isso, de fato, e a Camila trouxe aí vários temas que afetam o nosso cotidiano, de quantos computadores, qual a rede, a capacidade da rede, os pais trabalhando, como é que dão atenção ali para o filho que acaba precisando de um apoio maior nesse momento, traz uma série de complicações, né? A tecnologia, ela é uma grande aliada, sem dúvida, né? A tecnologia, ela permite hoje, por exemplo, identificar locais com maior chance de transmissão do vírus, com drones, com cruzamento de dados, né? Mas, por outro lado, há muita gente que habita esses mesmos locais que não tem acesso à internet, né? Que, não, inclusive, não consegue nem ter acesso a toda a informação que poderia ter, né? O home office, né? O teletrabalho, o estudo ao vivo, né? À distância, eles mudaram o papel da tecnologia durante a pandemia, sem dúvida, ela tem, assim, está no topo dos temas que a gente precisa enxergar e que tem ajudado, né, quem pode ter acesso, né, essa conexão remota, né, passa a ser vista como uma ferramenta que a gente pode confiar, né, para produzir, mas a gente tem que pensar que o acesso a essa conexão também marca outra desigualdade, né? Essa lacuna digital que a gente ainda tem no nosso país de acesso à internet em função da renda, em função do endereço, né? Não é só uma questão de pagar ou poder pagar pela internet, mas também pensar que há locais no nosso país que é tão gigantesco, né, com dimensões continentais, que a internet ainda não chega, né? Então, a crise, ela também aponta a necessidade da gente pensar em infraestruturas de tecnologia mais acessíveis, mais livres, mais neutras, né? Fundamental pensar nessa nova cultura tecnológica, científica, inovadora, né? E apostar nesses novos bens comuns digitais, que eu acho que podem sim criar novas oportunidades e criar um novo modelo produtivo, né? Mas, por fim, para finalizar, a gente também tem que lembrar que há alguns serviços, né, que não podem ser feitos online, como os hospitais, né? Enfim, todo tipo de atendimento à população que sem dúvida vai continuar presencial. Excelentes contribuições, pessoal. E só acrescentando, assim, tem um estudo recente agora do IPEA que disse que, né, que levantou que cerca de 1 em cada 5 profissões aqui do Brasil descobriram que podem trabalhar no teletrabalho via home office, né? Isso dá cerca de mais ou menos 20 milhões de trabalhadores brasileiros. Então, assim, para a gente ter aí um panorama desse último estudo, mas realmente, assim, também é uma questão de acesso, né? Isso não é uma possibilidade para todo mundo. Bom, vamos agora para a notícia 3. Bom, na tela aqui agora a gente tem basicamente, né, 2 notícias que falam sobre cooperação. Uma que fala sobre cooperação internacional pela ciência e a outra que fala de cooperação pelas empresas, né? Assim, grandes empresas fazendo doações para a construção de diversas coisas, desde hospitais de campanha até álcool em gel. E aí, né, a reflexão que a gente faz em relação a isso é o seguinte, né? Vocês acham que no futuro esse modelo cooperativo ele tende a ganhar mais força, né? Que as pessoas elas estão voltando a valorizar um pouco mais a ciência e que essas empresas já começaram também a repensar nesses novos modelos de negócio? Oi, Natália, vamos lá. Eu acho que quando a gente enxerga, né, que a gente vive num planeta onde as fronteiras são apenas convenções, a gente passa a entender melhor, né, que apesar de estarmos divididos em territórios, nós formamos a mesma espécie. E essa espécie, quando está ameaçada, ela busca cooperar, né? Quando a gente sente que está fracassando, a gente busca ajuda. Quando a gente sente que está ficando sozinho, a gente busca companhia. É natural da nossa espécie, né, buscar a cooperação. E a gente vive num mundo extremamente competitivo, onde a cooperação nunca foi tão discutida e tão necessária como agora. Se a gente avaliar, por exemplo, na questão das vacinas que estamos aqui ansiosos, né, para que algum país consiga desenvolver, essas vacinas já estão, inclusive, sendo trabalhadas através de cooperação científica, né? A gente vê intercâmbio entre universidades, entre países, em busca de algo que vai trazer solução de um problema que é um problema da espécie, não um problema só de territórios. Então, de fato, a cooperação, ela sim, na minha opinião, ela chega agora com um valor muito grande, porque é através dela que a gente tem mais possibilidades de
resguardar a nossa espécie, que está em risco por conta da pandemia, né? E isso vai fazer com que surjam, inclusive, novos modelos de negócio amparados exatamente pelo cooperativismo, né? A gente sabe que existem, né, cooperativas e tal, mas é diferente daquilo que está se desenhando agora. Nesse momento, de fato, a gente precisa fazer com que essa cooperação, né, ganhe essa força e que com essa ênfase a gente vai conseguir superar problemas em grandes escalas, inclusive, não é? Se a gente pegar os assuntos que já foram discutidos aqui atrás, através da cooperação a gente vai conseguir, talvez, gerar soluções, né? Cooperação e tecnologia, talvez soluções para podermos preservar mais os recursos hídricos, para poder levar saneamento às pessoas, para levar tecnologia às pessoas, né? E aí a gente vê um formato, né, em organizações se preparando e trabalhando em um formato, como, por exemplo, Uber, Airbnb, né, que são trabalhos que são totalmente descentralizados e que precisam ser feitos dessa forma, porque eles, inclusive, representam uma transformação, representam uma nova forma do ser humano de se comportar, de se organizar, e esses trabalhos são extremamente, demandam e precisam extremamente da cooperação do usuário, cooperação de todos, né? Então, se nós avaliarmos sobre esse aspecto, a cooperação, sim, ela ganha um peso muito importante e ela é o remédio que a gente precisa para poder chegar às soluções que a gente tanto está demandando nesse momento. Obrigada, Gustavo. Camila? Sim. Nessa linha, né, de cooperação que o Gustavo citou, eu acho que a gente também entra aí numa cooperação entre espécies, né? Que é o que a gente está vivendo agora, é também uma consequência dessa nossa relação de independência do meio ambiente, né? E a gente esbarra aí mais uma vez na nossa falta de desenvolvimento sustentável, né? De entender a humanidade como uma espécie dissociada do restante do planeta, né? E superior. E nesse momento a gente precisou diminuir as nossas atividades por um vírus que a gente nem vê. E a gente se entende como o Todo-Poderoso. Então eu acho que a gente está aí numa cooperação macro, né, para além da espécie humana, tentando entender que essa cooperação precisa ser ecológica mesmo e ser sustentável, né? A gente estava indo, talvez, numa contramão dessa cooperação de ciência e até de divulgação científica e desenvolvimento, com retorno de doenças de vacinas já existentes, como sarampo, e aí agora estamos mais uma vez sedentos por uma vacina e valorizando a ciência. Então, é importante a gente pensar também que será que a população e a sociedade, a humanidade, está entendendo o que está acontecendo? Será que nós, então, que estamos entendendo, estamos conseguindo explicar isso de uma maneira que posterior a gente consiga se desenvolver e cooperar de uma maneira melhor e mais efetiva, né? Então, mais do que uma resposta, eu acho que é um momento de um questionamento mesmo de como a gente estava vindo e como a gente quer continuar, né? Para onde a gente quer continuar dessa cooperação. Essas vacinas, né, como o Gustavo falou, elas já estão sendo testadas em alguns lugares. Parece que vai ser testada aqui no Brasil também, numa cooperação de uma universidade internacional do Reino Unido, com São Paulo, Rio, e outras vacinas que também estão nessa cooperação. O Brasil está cooperando com mais de um lugar com vacina, né, e com mais de uma universidade e mais de uma instituição. E a gente também estava numa desvalorização dessas instituições de pesquisa, no trabalho da pesquisa e na valorização que isso tem para a sociedade. Então, a gente se entendia como sociedade também sem precisar da pesquisa, né? Mas ela nos leva a lugares como podemos encontrar uma cura para o coronavírus através de uma vacina. Podemos evitar pandemias como a do coronavírus, né, e zoonoses, vivendo uma relação de mais equilíbrio com o meio ambiente, né? E aí as zoonoses são as doenças que vêm mais do reino de outros animais, porque também somos animais, para o ser humano, de espécie de outros animais para a espécie humana.
Então, se a gente tivesse uma relação de maior dignidade, respeito e sustentabilidade com o meio, talvez não estaríamos enfrentando esse momento, né? Nesse século com essa magnitude, mas já passamos por outras recentemente, né? Tivemos o H1N1, tivemos o Ebola, e quantos mais precisaremos ter para entender que não estamos sozinhos, né, no planeta. Muito bacana, Camila, obrigada. Raine, por favor. Obrigada, Natália. Eu acho que esses temas também são fundamentais, né? Pensar na cooperação, na ciência, nos novos modelos de negócio que vão surgir. Se a gente pensar que a CEPAL, né, Comissão Econômica e Política da América Latina da ONU, está prevendo que o PIB da América Latina e Caribe pode cair até 5,3%, o desemprego pode aumentar a 3,4% esse ano, a pobreza aumentar a 4,4% e a extrema pobreza 2,5%. Seriam mais de 16 milhões de pessoas entrando na extrema pobreza, né? E o efeito direto que isso traz nas famílias, nas pessoas, né, na dificuldade delas atenderem, né, responderem às suas necessidades básicas, mostra que a cooperação ela é extremamente necessária, né? Não é desde hoje que a gente discute, né, por exemplo, o papel do setor privado, né, no desenvolvimento, no apoio, né, aos governos. A própria ONU, né, tem o Pacto Global, que é o nosso braço que trata da relação entre a ONU e o setor privado, as empresas, né? Então, todos temos que entender que nós temos um papel a cumprir, né? Nessa pandemia, ela mostra para a gente que ninguém está seguro enquanto todos não estão seguros, né? Todos nós precisamos estar seguros na mesma proporção. Bom, sobre esse tema, né, as parcerias pessoas, pública e privada, elas são essenciais, né? Não podemos aceitar novas receitas de ativação econômica que não coloquem a vida, né, que não coloquem as pessoas no centro. Precisamos pensar e planejar uma nova economia social que priorize e fortaleça os direitos básicos, né, como saúde, educação, moradia adequada, acessível, né, cultura, né, e um compromisso coletivo, né, decisivo com uma indústria mais verde, mais inteligente, que tenha um valor agregado, né? E no desenvolvimento dessas novas fontes da oferta social, a coelaboração, né, e a cooperação das políticas públicas é um ponto forte para a transformação social, né? A reprogramação de como a gente pensa e vive nas nossas cidades, ela passa por uma nova cooperação entre o público, o privado e a população, né? Isso é que vai aumentar a chance da gente chegar a uma cidade mais resiliente, mais equitativa e mais justa. Como a Camila estava colocando, né, essas epidemias, os surtos, eles vêm de tanto em tanto tempo, né? Faz parte de um ciclo, faz parte de como nós humanos, né, homens, mulheres, nos relacionamos com a natureza, né, todo o impacto que a gente também faz, né, no planeta Terra, mas se as cidades elas estão melhor preparadas para responder, se elas são mais resilientes a esses riscos, né, a gente vai ter um resultado infinitamente melhor do que aquele que a gente está tendo agora com a Covid-19, né? Eu acho que também, assim, penso que há uma pressão crescente da população para que as organizações cumpram seu papel e apoiem a comunidades, né, as comunidades onde elas estão inseridas, respeitando o limite dos recursos naturais. Eu acho que a gente tem uma grande parcela já muito preocupada com que tipo de produto consome, né, e aí afetando as relações de produção e consumo, que eu acho que é um tema super interessante da gente também olhar, mas sem esquecer que a gente também tem uma população que, né, não pode fazer essa escolha, né, que mal tem acesso, né, a produtos, a alimentos e etc. Então, de fato, sim, eu acho que é importante a cooperação, eu acho que isso tende a melhorar, eu acho que todo mundo está entendendo que nós estamos muito conectados, mais do que talvez pensávamos, né, e acho que a ciência nesse caminho aí tem um papel muito importante a cumprir, não só para nos trazer respostas mais rápidas, né, a crises sanitárias como essas e outras crises que, sem dúvida, a ciência tem um enorme papel a cumprir. E é isso, acho que a gente tem que estar vigilante desses assuntos. Perfeito, gente, assim, excelentes contribuições realmente, né, eu acho que, além do papel das empresas, a gente tem que entender também o nosso papel como consumidor, como cidadão, né, de cobrar das empresas, né, as responsabilidades delas, né, cobrar também
de governos, de políticas públicas, né, que de fato a gente consiga realmente atender essa grande parte da população. Vamos agora para a notícia 4. Bom, a notícia 4 fala o seguinte: ruas vazias e freio na poluição, meio ambiente se beneficia com a expansão do coronavírus. Porém, né, ambientalistas indicam que o planeta não está preparado para outras crises, como, por exemplo, as provocadas pelas mudanças climáticas. Né? Entrando na reflexão, né, a gente sabe que não dá para negar que, de fato, o meio ambiente anda respirando um pouquinho mais aliviado, né? Mas diante de tudo, né, que, por exemplo, a Raine comentou anteriormente, no impacto econômico que a gente está vendo, né, de redução de PIB, a gente sabe que por situações anteriores, né, grandes economias acabaram voltando com tudo, né, tentando recuperar todo o tempo perdido aí a qualquer custo, né? E aí, falando não só do Brasil, mas também do mundo, vocês acham que esse alívio que a gente está tendo nesse período de isolamento social para o meio ambiente, ele pode estar acabando a causar uma falsa sensação que nós já revertemos as mudanças climáticas, por exemplo, e que está tudo bem? Será que a gente vai voltar igual depois disso tudo, cometendo os mesmos erros? Eu, particularmente, acho que nós não voltaremos iguais. Eu acho que o mundo que nós deixamos para trás no dia que nós entramos em quarentena, ele não existe mais. A gente tem um outro mundo, uma outra realidade, né? Mas, de fato, a gente não pode ignorar que esses números atuais com relação à redução de emissão de gases, as ruas vazias, menos carros nas ruas, enfim, são números que a gente não pode comemorar por conta, né, da razão pela qual eles foram gerados. A gente sabe que a maioria das pessoas como um todo, né, as pessoas como um todo não estão saindo, não estão indo às ruas por uma questão do Covid, né, e por questões regulatórias, como lockdown em algumas cidades e tal. Então, esses números não representam um número de sustentabilidade, que não tem nada a ver com isso, né, que sustentabilidade é você fazer uso racional dos recursos. Na realidade, a gente não está fazendo uso deles, né? Então, a gente não tem razão, Natália, para comemorar esse resultado. A gente precisa ficar atento. Só que o que eu acho é que essa crise em específico, ela trouxe uma reflexão, porque ela impactou todo mundo, não só um mercado específico, não só uma parte da sociedade. Ela é um impacto sentido em todo mundo, né? Claro que em algumas, como a gente já falou aqui, para algumas classes sociais, né, o impacto foi maior por questões, né, óbvias, mas o todo, como nós, como espécie, as pessoas como um todo, elas sentiram esse impacto e perceberam, né, que nesse momento a gente precisa refletir e rever a forma de se relacionar, rever a forma de explorar os recursos, rever a forma de se organizar como sociedade, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não volta realmente como era antes, e espero, tá, de novo, trazendo um new view otimista, eu espero que as pessoas, de fato, compreendam que nós somos os causadores do problema que a gente está enfrentando, mas também somos a solução. Então, a gente precisa agir. Então, nesse sentido, é preciso trazer as pessoas à consciência. Ótimo, Gustavo. Eu também gosto muito de pensar que, na verdade, a gente não deve, de fato, comemorar, né? E nunca dissociar o meio ambiente da economia e das pessoas, né? Porque justamente sustentabilidade é isso, né? Então, assim, não existe desenvolvimento sustentável se qualquer um desses eixos aí não está em equilíbrio. Camila, por favor. Sim. Eu acredito também que não vamos voltar iguais, né? Eu acho que nada é igual com ou sem coronavírus. A rua que você passou ontem não é a mesma que você vai passar amanhã e assim sucessivamente, ainda mais em tempos de pandemia. Eu acho que não podemos, claro, comemorar o motivo pelo qual essas coisas estão acontecendo, mas eu acho que serve para a gente refletir que se essa dimensão
diminuição drástica em tão pouco tempo já apresentou para a gente reduções nas grandes capitais de 50%, 30%, 60% de diminuição de CO2, que é um dos fatores que a gente tem problema hoje, né, ambiental. Então, se a gente trabalhar de uma maneira realmente de cooperação, como a gente falava no tema anterior, e mais sustentável e até mais inteligente, percebendo que a gente precisa desse meio, né, que a gente não está aqui acima do meio, apesar do meio, né, a gente consegue reverter os problemas que causamos. Claro que não na velocidade como agora e não de uma maneira tão brusca assim, porque estamos parados, né? Mas acho que é o momento da gente pensar essas alternativas de como voltar mantendo essas taxas mais baixas, né? Então, de outros meios de transporte ou outros meios de combustível, né? A gente tem várias pesquisas de outros combustíveis, mas algumas não têm tanto apelo econômico, né, para a gente largar o petróleo, então a gente também precisa pensar nisso e como que a gente vai prosseguir, né? E o transporte e a poluição do ar, ele é um dos problemas, né? Existem outros, mas realmente a gente teve um avanço nisso e avanço também dos animais que ocuparam áreas urbanas, né? Se a gente entender que todas as áreas são naturais e de natureza, e o urbano é o modificado, não necessariamente a parte da natureza, eles só estão ali porque naquele momento não estamos oferecendo um perigo a eles, né? Nem de carro, nem de caça, nem de morte. Então, como que a gente faz essa convivência mais harmoniosa sem precisar que cada um fique num quadrado separado? Realmente, Camila. Raine, por favor. Esse ponto é super interessante, né? E esse finalzinho da fala da Camila, né? A gente não vai viver no nosso quadrado separado eternamente, né? Então, o que a gente percebe é que existe atualmente uma espécie de nostalgia com o futuro, né? Entendendo que pequenas mudanças que a gente está vendo e vivendo com isolamento vão ser para sempre. E a gente precisa ficar muito atento para a gente não se fixar nessa ideia, esperando que as coisas melhorem apenas com algumas pequenas mudanças, né? Porque a magnitude do desastre é muito maior do que isso, né? Deixar de poluir a cidade adotando, por exemplo, uma mobilidade ativa, com maior uso de ciclovia, com mais calçadas, né, para os pedestres, aí sim a gente começa a, de fato, pensar em algo mais sustentável no tempo, né? Expandir os parques, né, sem modificar os padrões de consumo, por exemplo, continuará, né, esgotando os recursos naturais que a gente tem se a gente não muda o nosso padrão de produção e consumo. E aí, pensando nas cidades, né, se a gente tiver cidades com diferentes centralidades, com novas centralidades, o que a gente chama na ONU de cidade compacta, isso pode ajudar muito a resolver grande parte da questão ambiental. Né, principalmente o impacto na mudança do clima. Quando a gente tem uma cidade com vários centros, a gente reduz um movimento pendular, né, dos municípios, das pessoas que vão e voltam para o mesmo ponto de uma cidade, por exemplo, o centro, né, para trabalhar, para estudar todos os dias. Né? Então, a gente evita bairros segregados, né, periferias. Então, a gente resolve problemas de moradia, de acesso, de qualidade de serviço, né, com uma outra forma de pensar as nossas cidades. As soluções baseadas na natureza também, né, podem contribuir muito e tem muito potencial, como parques que são usados como reservatórios de água, no caso de inundações, e por aí vai. Né? Eu acho que a gente precisa, de fato, romper o padrão atual, né, não só modificando ele temporariamente, setorialmente, mas ele de maneira completa, se a gente quiser, de fato, ter alguma mudança. E eu também concordo com o Gustavo, com a Camila, de que a gente não voltará igual, né? Eu acho que a gente ainda não sabe muito bem o que nos espera, como será o nosso futuro pós-pandemia, mas eu acho que é um fato que nós não voltaremos iguais, né? A gente vai mudar nossa relação interpessoal, a nossa relação com o trabalho, a relação com a família. Eu acho que a gente leva lições aprendidas de tudo na vida, né? Acho que está sendo também um grande aprendizado e acho que a gente volta diferente. Muito obrigada, pessoal, realmente, né, assim, essa nostalgia para o futuro, eu acho que está realmente
bem latente em todo mundo. Agora a gente vai para as perguntas do público. A gente selecionou aqui uma pergunta da Daniela Paz. Eu acho que essa vai para todo mundo, mas bem específica para a Raine. A pergunta é a seguinte: a ONU dá as diretrizes, mas como os países estão adotando essas diretrizes para o desenvolvimento sustentável, né? E qual a responsabilidade dos países mais ricos nessas ações? Ok, obrigada pela pergunta. Então, primeiro assim, só ressaltar que não é exatamente a ONU, né, que define as diretrizes. O que é a ONU? A ONU ela é uma organização intergovernamental que junta 193 países. Então, acho que isso é importante da gente entender, né? Então, são os próprios países que acordam, que discutem, que chegam num consenso dessas agendas, das resoluções das Nações Unidas, né? Então, esse é o primeiro ponto. A adoção, né, dessas diretrizes por parte dos países, ela tem sido e ela é sempre diferente, né? Tem países que valorizam mais, países que valorizam menos esses acordos, países que de fato internalizam, que trazem essas agendas, né, para dentro das suas políticas públicas, seja no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal. Tem outros países que fazem isso em menor proporção, né? Agora, a gente tem visto muitos casos assim, interessantes, vários países, várias cidades, inclusive, né, assumindo esse papel de fazer relatórios voluntários de cumprimento da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cidades incluindo essas diretrizes, essas metas nos seus planos de desenvolvimento, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro incluindo a Agenda 2030, inclusive as metas, né, o prazo no plano de desenvolvimento sustentável da cidade do Rio de Janeiro. A gente vê Belo Horizonte, a gente vê várias outras cidades, governo de Alagoas também trabalhando todo o seu PPA com base nos ODS, na Agenda 2030. Então, a gente tem uma série de exemplos muito interessantes e positivos de como os governos estão buscando internalizar e implementar essa agenda, né? Sobre a responsabilidade dos países mais ricos, a gente tem no nível da cooperação internacional que a gente chama de ajuda internacional ao desenvolvimento, onde os países, né, mais desenvolvidos eles colaboram mais financeiramente e a gente tem um ciclo de conferências, que é a Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento, que acontece, onde os países, né, mais ricos eles devem assumir compromissos maiores de ajudar os países menos desenvolvidos que têm menos condições, seja ajuda financeira, seja transferência de tecnologia, seja com missões para ajudar esses países. Então, os países mais ricos têm sim uma responsabilidade diferenciada nesse processo. Ótimo, Raine, obrigada. Espero que a gente tenha respondido as dúvidas, né? E também tem a plataforma da própria agenda, né? Que as pessoas, os indicadores, quando a gente já tem alguns dados lá, você consegue, inclusive, acessar lá algumas informações. Também é interessante dar uma olhada lá na plataforma da Agenda 2030, né? A gente já está chegando aí a 1 hora de live, né? Então, já partindo um pouco para as reflexões finais aqui com vocês hoje. Bom, e aí, voltando a falar um pouco desse conceito de cidades e comunidades sustentáveis, né? O que a gente pode esperar, ou deveríamos, né, das nossas cidades nesse novo normal? Bem, com base nessas informações que a Raine trouxe para a gente, e com esse olhar atento que a própria ONU tem feito, né, tem colocado através da Agenda 2030, e fico extremamente feliz em ver notícias dessas, como a cidade do Rio de Janeiro adotando a agenda, a cidade de Belo Horizonte, e a gente começa a observar que isso é uma realidade também em muitas organizações que começam a adotar a agenda como norteadores de suas decisões por conta de uma pressão pública, né? E aí que vem a questão lá atrás, falando um pouco da cooperação, né? Porque a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa entender, né, a origem daquilo que a gente consome, o porquê que a gente consome aquilo, se há necessidade de se consumir aquilo, e exigir das organizações a responsabilidade de não extrair os recursos naturais de forma desordenada e aplicar. A gente traz esse contexto para as cidades, né? As cidades daqui para frente precisam ser repensadas, elas precisam se tornar cidades mais inteligentes,
a gente precisa realmente de explorar melhor o solo, a gente precisa fazer com que a utilização da energia venha através de fontes renováveis, limpas, a gente precisa fazer com aumentar as áreas verdes, a gente precisa fazer com que as cidades sejam pensadas para as pessoas, né? A gente sabe que lá atrás, 100 anos atrás, por exemplo, havia-se uma necessidade de centralização, né? E o homem construiu as cidades com base nessa necessidade. E hoje a gente tem uma necessidade de descentralização. E é bem possível que a gente siga a mesma lógica e comece a descentralizar as cidades. Isso não significa tirar população de dentro das cidades, né? Vários estudos mostram que 70% da população mundial vão continuar vivendo nos grandes centros. A questão achei interessante o que a Raine falou sobre a questão do pêndulo, né? Que a pessoa vai para o centro, volta do centro, vai para o centro, volta para o centro. E esse transporte, essa mobilidade que precisa mudar. E aí as tecnologias vão ajudar muito nesse sentido, porque a gente vai usar as tecnologias de forma inteligente para transformar as cidades em cidades inteligentes. É uma utopia? É um sonho? Pode parecer que sim, mas é uma realidade, porque a gente já começa a ver algumas cidades se movimentando nesse sentido, e a Rainha acabou de dizer isso aqui para a gente, e a gente vai começar a ver esses movimentos cada vez mais fortes por uma questão de necessidade de sobrevivência, inclusive, necessidade de viver em lugares onde a gente possa se sentir mais seguro e, principalmente, ter mais bem-estar e saúde, né? Então, de fato, eu acho que a gente pode esperar cidades melhores, né? Com o uso da tecnologia e com a forma com que o homem vai começar a ocupar esses espaços. Muito obrigada, Gustavo. Camila? Sim, eu acho que a gente conversou bastante, né? E aí, como essa reflexão final, eu acho que a gente parte, né, para essa mudança mesmo de comportamento, de olhar, né, de entender que a gente está interligado com a natureza, com o meio ambiente, trabalhar esse desenvolvimento sustentável aí efetivamente, como a Raine trouxe para a gente, né, das cidades, e o Gustavo trouxe das empresas. E eu acho que cada vez mais esse vai ser o norte, e vai ser cada vez mais necessário também, né? E aí a gente também entender, enquanto sociedade, né, que a gente precisa não aceitar que as coisas continuem iguais, para que elas não continuem, né? E mudar essa relação de uso desenfreado dos recursos que a gente construiu quase que desde que a humanidade existe, né? De que o planeta está aqui sem limites para atender às nossas necessidades, né? E aí a gente sempre tem muito essa fala assim, o futuro é das crianças, né? E tem um pensamento que diz que o futuro é de quem educa as crianças, porque ou a gente passa a educar não só as crianças, mas jovens, adolescentes e gerações futuras, de que isso é uma maneira diferente e de que vamos consumir e produzir de uma maneira diferente e que a nossa existência no planeta enquanto humanidade vai ser diferente, ou a gente só vai continuar reproduzindo os meios que nós aprendemos anteriormente, né? E é aí que entra também o nosso desafio com educação e educação de sustentabilidade, que é fundamental nesse momento para a gente repensar e efetivamente mudar esses padrões aí de consumo e relação com a natureza e meio ambiente, né? Perfeito, Camila, exatamente, né? Não cometer os mesmos erros do passado, né? Que a gente observou que deu certo, a gente segue em frente, e o que não deu tanto assim, né? Que a gente revisite. Raine, por favor. Eu acho que nessa linha, Natália, né? A pandemia ela deixa em evidência aquilo que a gente não deu conta, né? Coloca lupa nos problemas que já existiam, deixando mais exposta essa realidade, né, crítica, injusta, que prioriza a dimensão econômica, né, em detrimento do desenvolvimento sustentável, né, para um número limitado de pessoas, de instituições também, deixando temas ambientais e sociais em segundo plano, né? A pandemia ela também se mostra um risco, né, para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para os ODS da Agenda 2030, porque os efeitos da crise eles são multidimensionais, né, e podem colocar em risco o alcance até individual de cada ODS, né, e aí o que esperar do novo normal, né, a gente primeiro tem que se questionar o que era o normal antes, né,
que normal era esse, né? O que a gente aceitava como normal, né? Mas, enfim, fazer as coisas diferentes, né? Romper o ciclo, criar novos modelos, né? Incluir uma visão comunitária, participativa, né? O pensar nossas cidades, nossas políticas públicas, trazer soluções que se centrem, né, nas pessoas, que coloquem as pessoas no centro do planejamento. Eu acho que isso, né, é um passo que deve vir, né? De imediato, claro que é urgente pensar em medidas emergenciais de forma localizada, né? A gente começou a live falando do quanto o local importa, né, no resultado da prevenção, no resultado do impacto, né, da Covid-19, né? Então, acho que está na hora da gente dar mais visibilidade para essa população que é mais vulnerabilizada, né? Isso é fundamental para a gente combater a epidemia, né? Eu acho que olhar também o tema da moradia é fundamental, né? A crise, ela coloca a moradia no centro dessa agenda, né? O quanto é importante as pessoas terem uma casa, né? Uma moradia, um domicílio, o quanto é digno, né, a pessoa ter a moradia, né? Então, eu acho que esse tema também está colocado assim, no centro da agenda, né? Acho que a crise aumenta a importância da Agenda 2030 ainda mais, porque alcançar esses ODS significa preparar melhor as cidades para enfrentar futuras crises, inclusive como a mudança do clima, né, que a Natália trouxe aí uma notícia. Mas, enfim, acho que investir no cumprimento da Agenda 2030 pode ser uma resposta efetiva, né, pode ser uma ferramenta importante para a gente lidar com as fragilidades que a gente ainda possui, né, e acho que essa agenda, além de ser uma agenda de direitos humanos, é uma agenda estratégica para o desenvolvimento do país, né, não só do Brasil, como de todos os outros. É isso. Perfeito, Raine. Eu espero sinceramente que a gente eleve um pouco esse patamar do que a gente considerava normal, né? Então, que a gente busque realmente essas novas soluções, que a gente cobre mais de empresas, de governos, essas soluções, né? Para justamente não deixar ninguém para trás, né? Que foi o que a pandemia acabou escancarando aí para a gente, né? O quanto a gente vem deixando pessoas, né, para trás, né? E eu espero realmente que o ser humano, né, Homo sapiens sapiens, aprenda que ele é parte da natureza, né? Então, assim, ele não é um ser à parte, um ser imortal. Então, a gente é parte disso tudo, de algo muito maior. Então, eu espero que, de fato, a gente leve isso para esse nosso novo normal, né? A gente está chegando ao final da nossa live, né? A gente agradece muito a disponibilidade de vocês, né? Foi realmente um debate muito enriquecedor, assim. A gente sabe que 2030 está logo ali, né? Que num piscar de olhos a gente chega a 2030, o caminho é longo, ele é grande, né? Mas a gente sabe que juntos a gente pode muito mais, né? Já pensando nesse lado aí da cooperação, né? E aí eu queria agradecer e perguntar se vocês querem complementar com mais alguma informação. Eu só queria agradecer, Natália, agradecer pela oportunidade, pelo convite do SESC, dizer que para a ONU Habitat é um prazer participar dessa live, uma discussão de altíssimo nível com o Gustavo, com a Camila, que trouxeram temas de extrema relevância, né? Eu aprendi muito com eles dois também na live, aprendi muito aqui no chat, estou tentando acompanhar ao mesmo tempo os comentários das pessoas que estão assistindo. Aproveito para agradecer a todos e todas que estão colocando os comentários. Então, em nome do ONU Habitat, da Ana e da Júlia, que trabalham comigo, eu queria agradecer, viu, Natália, na sua pessoa e na da Camila, o convite para o SESC, agradecer o Gustavo pela companhia também. Muito obrigada, a gente que agradece. Vou agradecer também, agradecer a presença de vocês todos, foi muito enriquecedor, aprendi muito aqui, acho muito importante esses debates, trazer esses pontos de vista, né, com relação ao mesmo tema, acho isso extremamente enriquecedor, e chama a atenção, Natália, para o que você disse com relação ao homem, né, que ele precisa entender que ele é parte da natureza e não a parte da natureza. E eu li num livro recentemente que eu li exatamente isso, falando que o homem, ele se sente, em algum momento histórico, ele parou de deixar de se sentir parte desse planeta para passar a sentir a parte do planeta. E por uma característica humana de domínio, né, ele tenta dominar e destruir a natureza sem perceber que, ao fazer isso, ele está destruindo ele mesmo. Acho que é uma reflexão legal. Muito obrigada, Gustavo. Camila?
Eu também gostaria de agradecer a todos, achei muito enriquecedor mesmo, aprendi muito com vocês aqui, agradecer o aceite do convite, de participar conosco desse momento aqui, né? E que a gente realmente possa usar esse debate para chegar melhor nesse pós, que a gente não sabe quando é. E sobre essa questão aí que o Gustavo falou, né, como meu último pensamento, eu acho que para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre essa questão de como que a gente chegou aqui, né, se sentindo à parte, muito tem a ver com a palavra desenvolvimento, né? Então, se eu não estou envolvido e eu preciso me desenvolver sem estar envolvido, quais consequências isso tem, né? A gente está à parte daquilo que eu preciso usar para alcançar essas metas aí. Então, agora a gente está talvez retrocedendo para se entender como parte, né? Muito bom, Camila, excelente. Assim, a gente agradece novamente imensamente a disponibilidade de vocês, esse debate riquíssimo, né? Eu queria encerrar, né, com uma frase que, segundo o Google, é um provérbio africano e que eu vou deixar, assim, não só para vocês, mas para todo mundo que está assistindo a gente, né? Ela diz o seguinte: gente simples fazendo coisas pequenas em lugares, às vezes, que consideramos pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias. Então, assim, você que está lá aí assistindo, ficou com a gente até o final, ouvindo um pouco desse debate, assim, sustentabilidade é isso, são pequenas mudanças diárias, né? E ela começa em você, ela começa em mim, ela começa pequena e aí depois a gente vai aumentando, se envolvendo. E é isso, assim, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes, Raine, Camila, Gustavo, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final e gostaria também de lembrar que até o dia 10 de junho a gente tem uma programação incrível da Semana de Meio Ambiente do Sesc Rio, então, assim, vocês podem acessar a programação toda online. Vou sair daqui, já vou para uma roda de conversa. Eu queria agradecer novamente, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.